É, rapaziada, pode colocar mais uma na conta do Fagner. Até quando o Corinthians vai perder clássico, jogo importante por causa de você, Fagner? Tudo bem, o Ramalho também foi expulso no segundo tempo, mas começou a desandar por conta de você, meu garotinho. Jogada completamente despretensiosa, não ia acontecer nada. Você chegou totalmente atrasado no lance e a expulsão foi justa. Mas nada tira o mérito também de que o juiz é fraco e caseiro. Teve tapa na cara, teve cotovelada, teve mãozaça no rosto. Yuri Alberto e Ramalho, por exemplo, os dois tiveram esse tipo de lance no primeiro tempo, sofreram esse tipo de lance no primeiro tempo e nem cartão amarelo foi dado. Muito menos uma chamada no VAR. Não tô falando que as expulsões do Corinthians não foram justas, completamente juvenis. Porém, 2 pesos, 2 medidas. O juizão foi caseiro. E cara, jogo morno, completamente viável. Um empate era o mínimo, dava até pra ganhar. A torcida dos caras completamente morta, zero hostilidade para um clássico. Pontos realmente jogados no lixo. Nós ainda demos sorte que os nossos adversários lá de baixo ou empataram ou perderam, então continuou tudo na mesma. Mas dá sim pra gente lamentar e muito a perca desses pontos e tudo pode pôr na conta do Fagner, pô. Primeiro tempo aconteceu absolutamente nada, o cara foi lá, deu um gol e ainda ficamos com 1 a menos. E mesmo assim, cara, com 1 a menos, tivemos chances de gol, com 2 a menos, ainda fizemos gol. O time dos caras muito mal tecnicamente, com 2 a mais e numa dificuldade absurda para trocar passes. Taticamente o Corinthians evoluiu demais, mas hoje ó, faltou o mental muito fraco no jogo. Mas ainda assim, com a lamentação desses pontos, vamos com calma, porque pensando a longo prazo, o nosso objetivo que é fugir dessa zona de rebaixamento, conquistar pelo menos 44, 45 pontos, nas simulações que eu fiz, colocava empate, colocava derrota em jogos fora de casa considerados difíceis, como era o caso de hoje, e ainda assim a gente conseguiria atingir essa pontuação. Então vamos com calma, porque agora, ó, quarta-feira, a gente já tem um jogo importante. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Pós-jogo, pós-derrota, ainda mais em clássico, é pior ainda, é terrível, mas te convido a conhecer o canal, tenho certeza que você vai curtir o conteúdo. React, pós-jogo, notícias, opiniões, tier list, enfim, tudo sobre o Coringão você vai encontrar aqui. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, pré-jogo, 31 graus em Brasília, um calor absurdo. E o clima da torcida parecia aqueles amistosos de seleção, muito tranquilo para o Corinthians enfrentar fora de casa. Escalação do Corinthians, o Corinthians entrou mais preenchido no meio de campo que o São Paulo, repetiu novamente o 4-4-2 losango, que estava dando certo, e o Corinthians, num geral, foi melhor. Apesar de não ter acontecido muita coisa no primeiro tempo. O fato de ser torcida única, eu vi alguns questionando, pô, é fora do estado de São Paulo, mas nada mais justo. No primeiro turno, foi jogado aqui na Arena Corinthians com torcida única, nada mais recíproco do que o segundo jogo, seja onde for jogado, ser torcida única também. Outra pontuação, temos que jogar mais de All Black. Essa camisa representa demais o Corinthians. Deixei anotado aqui que vai se formando um time titular. Hoje, se te perguntarem qual que é aí os 11 iniciais do Corinthians, muita gente vai acertar o time que entrou em campo hoje. E dá pra ver que tá mais ajustado, tá bem trabalhado isso daqui. Tá saindo triangulações, tá ficando algo bem automático, o jogo tá fluindo. Depois do desastre acontecer, né, mas antes de um jogo, eu aprovei a escalação do Ramon, sim. Cara, primeiro tempo, jogo fraco, porém nos 15 primeiros minutos o Coringão dominando as ações. E o que se inverteu, até os 30 minutos ali foi do São Paulo, mas também nada muito incisivo, jogo muito tranquilo. O Bidon estava bem em campo, porém o Garro nem relou na bola. Algo positivo que quando o Corinthians avançava sua marcação, pressionava, sempre conseguia roubar a bola. Porém não conseguia criar grandes chances de finalização. Quando parecia que o jogo ia para o intervalo totalmente tranquilo, o Fagner colocou o jogo no infantil de novo. Cara, quantas vezes o Fagner entregou o jogo grande? Clássico. Puta, né? Quantas vezes, cara? Seja tipo por tomadas de decisões infantis, por erros bobos, erros técnicos e mentais. Cara, Fagner, até quando você vai aprender, pô? Aqui ele chegou totalmente atrasado, o cara já não ia sair absolutamente nada do lance, o cara vai lá dar um pênalti, entrega o pênalti de bandeja e ainda o cartão vermelho. É um absurdo, Fagner. Lance sem nenhum perigo, mas sim merecida expulsão. Vai fazer o quê? Completamente errado, Fagner. Vem o segundo tempo. Mesmo com 1 a menos, o Coronado entra em excelente forma. Ele está muito bem, está pedindo passagem, vai ter que colocar ele titular de alguma forma, Ramon. Infelizmente, o Bidon vem jogando bem e o Garro também. Porém, o Coronado precisa de mais minutos. E não demonstrou apenas isso entrando durante o jogo, mas sim quando jogou de titular também nos jogos da Sul-Americana contra o Fortaleza.
certeza, um forte adversário. E o Corinthians iniciou o segundo tempo melhor, jogando com um a menos, criando chances de gol. Boa falta do Garro, por fora da barreira, faltou um pouquinho de curva. Romero, quase gol também, deu o cortinho tradicional dele, já bateu de esquerda, infelizmente não saiu. Corinthians estava melhor em campo e aí veio mais uma juvenice. Porra, André Ramalho. Agora com o VAR não dá pra dar esses vacilos. Eu sei que dá vontade de sentar a mão na cara do Luciano, porém calma, pô. Cheio de câmera, com certeza seria flagrado e o resultado tá aí, 2 a menos. André Ramalho tem crédito, diferente do Fagner, que já colocou tanto jogo no rabo. Eu vou aliviar essa, vou passar um pano pro André Ramalho devido a todas as atuações que ele vem fazendo, mas sim, foi juvenil, porque o Corinthians estava melhor em campo e poderia ter mais mental para buscar esse empate. E muito bem, com 1 a menos a gente teve chance e não fez o gol, com 2 a menos a gente teve chances e conseguiu diminuir o placar. E foi um absurdo quanto que o São Paulo não sabia o que fazer com a bola com 2 jogadores a mais. Somente no final de jogo o Corinthians já tinha se mandado todo para frente. Ficava ali 4 jogadores do São Paulo contra 2 marcadores do Corinthians, que saiu o golzinho. Pontos para se destacar, se é que existe algum, que o time foi guerreiro, pô. Que os caras que ficaram em campo deram a vida, que com 9 em campo conseguiram disputar de igual para igual com o São Paulo, que até agora estava nas quartas de final da Libertadores e não tá mais. A gente era um catado e hoje a gente consegue ver um esquema tático e os jogadores sabendo realizar essas funções. Então é ter cabeça, coisa que a gente não teve esse jogo, para continuidade do campeonato, porque não tá tudo perdido. Se o Corinthians jogar a bola que vinha jogando e até jogou em alguns pontos da partida, mesmo com todas essas adversidades, a gente consegue escapar, consegue os resultados. Olha os times aqui debaixo da tabela. O Fluminense foi lá e perdeu pro já rebaixado Atlético Goianiense fora de casa. O Grêmio, que parecia que ia escapar, desgarrar ali debaixo, não tá conseguindo, pô. Essa parte de baixo da tabela é uma areia movediça do caramba. Atlético Paranaense também vai ficar lutando até o final, Criciúma. Então a gente ser mais forte, ter mais resiliência e conseguir os pontos em casa com esses times, que a gente vai escapar. Não vamos se balizar com esse jogo que aconteceu, vamos apagar isso, apagar não. Acho que com o Fagner dá pra gente descer uns degrauzinhos ali e colocar mais um Mateuzinho pra jogo. A sequência de 3 jogos, dos nossos próximos 3 jogos do Campeonato Brasileiro: Internacional em casa, Atlético Paranaense em casa e Cuiabá fora. 3 jogos importantíssimos pra gente somar pontos. Aí 2 em casa que são acessíveis. O Inter um pouco mais difícil, contra o Atlético Paranaense tem que ganhar. Esse remanejamento aí da CBF foi sacanagem pro Corinthians vir desfalcado num jogo importantíssimo pra gente fugir da zona de rebaixamento. E contra o Cuiabá, que é um time que praticamente já tá rebaixado, igual o Atlético Goianiense fora de casa, também temos que ir pra cima pra conseguir vitória. Olha, a projeção, no mínimo do mínimo, a gente tem que conseguir 7 pontos nesses próximos 3 jogos. 2 vitórias em casa, um empate fora, ou ganhar do Cuiabá fora e talvez o Internacional empatar em casa. Enfim, jogando até um cenário um pouco mais catastrófico aqui. Porém, dá para ganhar os 3 jogos. A gente veio de uma sequência boa recentemente, aí agora nesse mês de setembro, por exemplo, a gente ganhou essa quantidade de jogos, talvez até de adversários mais difíceis. Então bora pra mais, bora pra se livrar enquanto antes dessa zona de rebaixamento. Não vamos deixar chegar ali nas últimas rodadas, porque você sabe como é que é o sistema, os outros times contra o Corinthians. Vai ter gente lá de cima da tabela perdendo de sacanagem para adversários lá de baixo, para o Corinthians não conseguir ultrapassar, para os times de baixo sair dessa zona. Você já viu? Bom, quem é um pouquinho mais velho, assim como eu, tem 30 anos ou mais, vai lembrar do fatídico ano de 2007, quando os times começaram a entregar jogo após jogo, até o Corinthians não conseguiu os pontos necessários, se não me engano 44, né, a gente caiu. A gente não conseguiu por um pontinho. Na última rodada foi sacanagem o que o Internacional fez pro Goiás, cedendo os pontos pro Corinthians cair pra Série B. É isso, não vamos desesperar o jogo de hoje. A gente perdeu aqui, ó, na bola dava pra ter conseguido no mínimo um empate, até mesmo uma vitória. O time do São Paulo tá muito ruim, torcida fraca e a gente... é uma sensação muito ruim mesmo de ter deixado pontos pelo caminho. E é isso aí, meus amigos. Se inscreva aí no canal, deixa o like. Sei que é foda deixar um like num vídeo de derrota após jogo, mas pela análise para o canal engajar, para que você receba os próximos vídeos aqui também e a gente faça desse canal uma comunidade, uma verdadeira comunidade de corintiano para corintiano, de torcedor mesmo, falando com o torcedor. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse jogo, dessa tristeza que foi o jogo de hoje. Lamento demais, mas é isso. Bola pra frente, Corinthians, a gente vai escapar dessa e agora tem que erguer a cabeça porque quarta-feira tem jogo da vida. Corinthians não é brincadeira.